Quem está feliz hoje? Amém. Glória a Deus. A Tati vem para levantar a moral, não é? Vocês aí não andam todos a dormir? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, em nome de Jesus, para lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Está a acabar as férias, não é? Portanto, os irmãos passearam, viajaram, ou ficaram por casa. A partir de setembro a igreja vai começar a ter mais coisas, nós vamos começar a movimentar mais, então queremos que os irmãos comecem a participar de tudo, amém? E vamos começar a preparar coisas especiais para a nossa igreja, para as pessoas do mundo também conhecerem o Senhor. E vai ser ótimo. Então, nós queremos entrar numa nova fase, uma nova temporada da nossa igreja. Amém? E queremos que os irmãos estejam envolvidos, que os irmãos realmente deem o seu contributo para o reino do Senhor. E é por isso que estamos a falar sobre igreja e estamos a estudar essas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais o Senhor usou João para escrever essa carta chamada Apocalipse. E estamos a aprender, hoje é a 3ª igreja que estamos a aprender, e hoje vamos falar sobre uma igreja muito especial, chamada Esmirna. Diz ao teu irmão, Esmirna. Ok. Vamos ler então o versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, em nome de Jesus. Diz o seguinte: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O versículo 11 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Glória a Deus. Amém. Palavra abençoada para nós hoje. Queremos então refletir sobre esta realidade para a nossa vida. Amém, igreja? Aprendemos com essa igreja chamada Esmirna. Olha que coisa interessante. Na semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso. E nós vimos como é que a igreja de Éfeso fazia tudo bem. Era uma igreja que se preocupava com a palavra de Deus, se preocupava em agradar a Deus, se preocupava em fazer as coisas da forma correta, mas fazia tudo pelos motivos errados. Então o Senhor deu uma advertência à igreja que estava em Éfeso, que era o seguinte: tu deves voltar, retornar, regressar ao primeiro amor. Porque tu fazes tudo bem, mas aquilo que tu fazes é feito pelos motivos errados. Então não é só sobre o que nós fazemos, mas é sobre o porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos. Amém? Porquê é que tu vens à igreja? Porquê é que tu tens uma família? Porquê é que tu vais para o teu trabalho? Porquê é que tu valorizas as coisas que tu valorizas? O porquê é importante. Amém? Então eu quero que tu digas isso ao teu irmão. Irmão, olha para ele e diz assim: irmão ou irmã, o porquê das coisas é importante. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós aprendemos sobre esta igreja chamada Esmirna, para a glória de Deus. Esmirna era uma cidade, não é? E na cidade de Esmirna havia uma igreja que era a igreja de Esmirna. Nós não tínhamos placa de igreja naquele tempo, então nós não identificamos a igreja por um nome, por uma denominação. Nós identificamos a igreja pela cidade onde ela está. É a igreja de Cristo. Amém? E a igreja que está em Esmirna passava por certas coisas que talvez nós possamos passar, ou nós podemos aprender em como é que devemos passar por essas mesmas situações. Esmirna, uma cidade que hoje fica em Izmir, na Turquia, naquele tempo fazia parte da Grécia, não é? Do mundo grego antigo, e estava sob domínio de Roma. Mas era uma cidade linda, bela. Eu depois recomendo vocês irem ao Google e pesquisarem imagens de Esmirna, porque até hoje
existem lá vários monumentos da época de Jesus, e nós vemos no meio do centro da cidade, nós temos lá construções muito antigas que até hoje se mantêm de pé, e nós conseguimos ver mais ou menos como é que a cidade era naquela altura. Uma cidade extremamente forte, um centro de ciência, de medicina, uma cidade que tinha muito orgulho na sua história, uma cidade que era muito conhecida por ser o centro onde era produzido a maior especiaria daquela época, que era a mirra. Por isso é que a cidade se chamava Esmirna. E a mirra, para vocês terem uma ideia, era um perfume caríssimo, extremamente valioso, não é? Que ao mesmo tempo servia para aromatizar e para perfumar o que fosse necessário. Também era usado em cerimônias fúnebres para preservar o corpo, não é? Então era muito usado, por exemplo, pelos egípcios, que vocês todos conhecem o que é que os egípcios faziam com os seus mortos, não é? Eles mumificavam os seus mortos, e uma das coisas que eram usadas para preservar o corpo era a mirra. Nós vemos que há 50, 60 anos acabou por ser descoberto alguns túmulos de faraós, e eles estavam extremamente bem preservados, aquele corpo que durou mais de 2000 anos preservado, não é? Então a mirra era algo muito especial, era muito valioso, não é? Aliás, quando Jesus nasceu, ele recebeu presentes, lembram-se disso? E os reis magos que levaram, um dos presentes que foi levado foi a mirra, não é? Então nós vemos o quão importante era essa cidade pela sua importância comercial e pela sua importância de localização também. Ela ficava ali, era um porto, é uma cidade-porto, que era muito forte. No ano 600 a.C., o rei da Lídia, que era aquela zona toda onde estávamos, foi conquistar a cidade de Esmirna, e ele destruiu a cidade. A cidade era grande e ela ficou quase uma pequena vila. Uma cidade ficou praticamente toda destruída. Depois, quando se levantou um grande conquistador chamado Alexandre o Grande, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, ele varreu e conquistou ali toda a Ásia Menor, não é? Grande parte de tudo que era grego e ainda mais. E na cidade de Esmirna, ele diz que teve um sonho que ele iria reconstruir a cidade. Pois bem, então ele implicou e aplicou vários recursos para tornar essa cidade grande novamente, não é? Então os cidadãos tinham muito orgulho nessa cidade que tinha sido destruída, que tinha morrido, mas que depois foi ressuscitada e tornou-se grande novamente. Então eles eram conhecidos pela cidade que morreu, mas que era vibrante, que era viva, não é? Jesus então começa a escrever em cima desse tema quando ele fala para essa igreja. Olha a coisa interessante. No versículo 8, não é? Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Esmirna era conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver, e Jesus foi aquele que morreu e tornou a viver. Então ele começa e dá logo o tema dessa mensagem. Conheço as tuas aflições, é o que Jesus diz. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não é? Então vamos ver o que é que Jesus está a querer dizer a esta igreja. No versículo 9, ele diz o seguinte: eu conheço as tuas aflições. Algumas versões podem dizer tribulações. Não sei se algum de vocês tem uma versão que diga tribulações. Mas Jesus conhece as aflições do seu povo. Havia uma tortura muito conhecida, o nome dela era tribulação. Sabem como é que era a tortura? Eles deitavam a pessoa no chão, prendiam os seus braços e as suas pernas, e a tortura consistia no seguinte: eles colocavam pedras grandes em cima do peito da pessoa. Eles não lançavam, não deixavam cair. Eles simplesmente colocavam a pedra. E progressivamente adicionavam mais e mais pedras em cima do peito daquela pessoa. E o que é que ia acontecendo? O peito dela ia começando a ficar comprimido e ela ia perdendo o ar. E a tortura consistia na pessoa gradualmente ficar sufocada, não é? Até chegar ao ponto de talvez morrer, talvez não, ou então desistir ou confessar, ou seja lá o que fosse.
Essa tortura ela ainda existiu durante o tempo medieval. Ela foi praticada pelos romanos, mas ela também foi praticada pelos cristãos medievais. Uma tortura muito conhecida, que não exigia muita coisa, não é? Apenas algumas pedras e a pessoa ia sofrendo ali. Essa tortura era muito chamada de tribulação. Jesus, então, ele dá aqui 3 grandes pedras, 3 grandes pesos que seriam colocados em cima aqui do peito de Germina, não é? Dessa igreja. O primeiro é a sua pobreza. No versículo 9, eu conheço as tuas aflições e conheço a tua pobreza. Jesus conhece a pobreza daquela igreja. O ponto 2, essa segunda pedra que foi feita para humilhar a igreja, é que eles eram considerados uma cultura inferior pelos judeus da cidade. Jesus então diz, não é? Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Então Jesus diz, olha, eu sei que vocês, perante o vosso próprio povo judeu, são vistos como uma cultura inferior, como povo inferior. E o ponto 3, Jesus sabe e prevê que eles iriam sofrer prisão e a morte. Olha lá o versículo 10, a segunda parte, irmãos. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Vamos começar pela pobreza? Vamos saltar, pega na tua Bíblia e salta lá para Lucas 12, Lucas capítulo 12. Vamos do versículo 14 ao 21, amém? Vamos lá, Lucas 12, do 14 ao 21. Então, quando Jesus diz que conhece a pobreza dessa igreja, vem muito à mente esta mensagem aqui e a forma como Jesus lidou com essa questão da riqueza e da pobreza, não é? Olha a coisa interessante. Lucas 12, espera aí que eu transcrevi aqui um pouco menos do que era necessário, deixa-me chegar aqui. Lucas 12. Amém. Vem aqui então, do versículo 13, desculpem irmãos, não é do 14, é do 13. Diz assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, aqui um homem que vai falar para Jesus, não é? Diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Coisa interessante pedir a Jesus, não é? Vocês estão de frente para Jesus, não é? Vocês têm uma oportunidade de fazer uma pergunta. Essa pergunta pode mexer com ele, pode até fazê-lo pensar assim, não, mas coisa profunda, incrível, maravilhosa. Vamos até a tua casa, vamos jantar juntos e eu quero ouvir mais sobre isso. Tu tens essa oportunidade e a pergunta que tu fazes é o seguinte, ó Jesus, diz ao meu irmão para que ele possa dividir a herança dele comigo. Ó Jesus, vai lá, usa a tua autoridade para que eu possa ter herança, receber dinheiro, não é? Então nós vemos aqui qual é a preocupação desse homem. Amém, igreja? Diz assim no versículo 14, Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Sublinha isso em nome de Jesus. Põe um marcador em nome de Jesus. Grava isso na tua memória em nome de Jesus. E não deixes com que isso saia da tua mente. Porque sabes, o mundo vai te dizer sempre o contrário disto. E vai tentar incutir sempre o contrário disto. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Porque muita gente vive uma vida para aumentar a quantidade dos seus bens. E Jesus está aqui a dizer, não, a vida não consiste nisso. Não deve ser sobre isso. Tu queres essa herança, mas não é sobre isso que eu quero ensinar. Então lhes contou esta parábola, versículo 16. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo,
tu tens grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então quem ficará com o que tu preparaste? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós vamos usar esta passagem um dia desses, quando falarmos sobre finanças e vida financeira. Mas vamos ficar com esses dois pontos. A vida de um homem não pode ser medida pelo que ele tem. E a nossa riqueza não deve funcionar para nós próprios, mas deve funcionar para Deus. Amém? O que é que diz o versículo 21? Quem guarda para si riquezas, fica sem as suas riquezas. Porque a morte vem, o dia mau vem, e a riqueza vai morrer. Mas quem é rico para Deus, não perde as suas riquezas. E Jesus está a falar para esta igreja que financeiramente era pobre. Então o que é que Jesus está a dizer? Eu sei que tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas na realidade tu és rico. Então essa igreja Germina era uma igreja financeiramente com poucas posses, mas que tudo o que tinha era uma riqueza para Deus. Tudo aquilo que possuía é para Deus e é para o reino de Deus. Então, na verdade, ela não é uma igreja pobre, ela é uma igreja rica. Ela é famosa por ser pobre, mas diante de Deus, nos olhos de Deus, diante da aprovação de Deus, era uma igreja rica. Amém? Então a riqueza para Deus não é medida na quantidade de coisas que nós guardamos, mas na quantidade de coisas que nós entregamos no seu altar e para o seu reino. Amém? Então, há uma medida pela qual Deus olha para nós e vê, e olha para a nossa riqueza e pensa assim: tudo o que Ele tem é meu ou é dele? É para guardar? É para não frutificar? É para não gerar nova vida? É para não investir em coisas que fazem sentido para o reino? Ou será que Ele está a guardar tudo para um dia morrer e tudo o que Ele tem ser perdido? Então a insensatez é guardarmos a riqueza para nós próprios e não para Deus. Diz ao teu irmão: não sejas insensato. Diz outra vez: não sejas insensato. E olha a coisa linda. Essa igreja é difícil dizer esse nome, não é? Eu vou dizer a brasileira então. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, uma igreja que não tinha condições. Eles só tinham uma coisa, irmãos. Eles só tinham uma coisa. Eles só tinham Jesus. Eles só tinham Jesus. Eles se juntavam para adorar a Jesus. Eles se juntavam para louvar a Jesus. Eles se juntavam por amor a Jesus. E por causa disso, Jesus, a quem eles amavam, chamou-os de uma igreja rica, uma igreja abundante. Amém? Tu não precisas ter nada neste mundo, não precisas juntar nada neste mundo. Tu precisas, acima de tudo, amar intensamente e com todo o teu coração Jesus Cristo. Ele vai olhar para ti e vai dizer que tu és rico. Tu preferes ser rico para o teu vizinho ou tu preferes ser rico para Deus? Hã? Para o vizinho, não é? Não? Bom, mas não é bom o vizinho olhar para nós e dizer assim: ai, que relva bem tratada. Que grande carro que ele tem na garagem. Quem me dera ser assim: uau, eles vão viajar. Ai, meu Deus, que casa maravilhosa. Bom, não vamos mentir, não é? Isso é bom também. Será que isso não é mais importante
do que Deus olhar para nós e olhar e ver que nós temos pouco, mas que nós somos aprovados diante dele. Às vezes nós dizemos uma coisa e vivemos outra. Se nós queremos ser ricos diante de Deus, por que é que às vezes perdemos tanto tempo em ser ricos para os homens? Pensa no que é que o teu dia é dedicado. É para juntar riqueza neste mundo ou é para juntar riqueza lá no céu? Esta igreja entendia que a sua riqueza era Jesus. Amém? E eu vou-te incentivar a isso, a que tu busques Jesus como o teu maior tesouro. A palavra de Deus diz que se nós o buscamos, nós o conseguimos achar. Ele não está escondido. Ele não está protegido atrás de nada. Ele está lá disponível para que tu o encontres. Amém? Vai atrás dele, busca-o, ora, busca-o intensamente, como se ele fosse o teu maior tesouro que tu deves encontrar. E se tu o encontraste, e se tu o encontrares, nunca o deixes, nunca o abandones, nunca o escondas, mas usa-o como o teu maior tesouro. Valoriza-o como a tua maior alegria. E talvez tu hoje não entendas isso. Talvez tu só vais entender isto daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Quando a tua vida já passou por buscar riquezas do mundo e tu um dia chegaste na tua vida e tu viste que ela não tem mais sentido nenhum. Eu não quero que tu chegues a um ponto de ver que a tua vida não tem sentido nenhum. Quero que tu entendas isso enquanto é tempo. Diz ao teu irmão, entende enquanto é tempo. E não quebres a cabeça. Amém? Eu quero ser rico diante de Deus. Eu quero ser como a igreja de Esmirna. Amém? Então Jesus vai e diz, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa cidade de Esmirna tinha muitos judeus. E os judeus começaram a olhar para os cristãos como uma seita. E começaram a querer denegrir e a criar o que hoje a gente chama de fake news contra os cristãos. Por quê? Porque os judeus tinham uma isenção muito importante ali no Império Romano. Os judeus não precisavam adorar o imperador, que era uma coisa obrigatória, mas os judeus tinham isenção. Então os cristãos estavam a causar aquele tumulto todo e os judeus disseram assim, não, os romanos vão achar que eles são nós, que nós somos eles, porque eles vêm dentro do judaísmo, mas a gente tem que se distanciar desses cristãos. Temos que fazer toda a gente entender que eles são uma raça inferior. Então vamos começar a criar mentiras sobre eles. Olha que mentiras eles usaram. Eles disseram que os cristãos, por participar da Santa Ceia, comer e beber o corpo de Cristo, eles disseram que eles eram canibais. Então começaram a dizer, não, aquele povo ali é canibal, eles comem carne. Não pode. Por os irmãos se juntarem e dizerem que são irmãos e irmãs em Cristo, eles começaram a inventar a blasfêmia de dizer que eles eram anti-família, que eles eram contra a família. Olha como é que dá para distorcer as coisas. E por eles se juntarem em segredo, porque era proibido ser cristão, eles eram acusados de fazerem orgias. Então os cristãos ali de Esmirna ganharam essa fama totalmente falsa, porque aqueles judeus começavam a denegri-los e a blasfemá-los em praça pública. Então Jesus diz, eu conheço essas blasfêmias. Eu conheço o que estão a falar de vocês. Eu conheço aqueles que se dizem judeus, mas não são, porque são antes sinagoga de Satanás. A sinagoga é a igreja do judeu, não é? Então Jesus está aqui a dizer, eles são usados por Satanás. Eles são casa de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então imagina, tu és pobre e tu tens má fama. Olha que coisa. Tu és pobre e tu tens má fama.
E Jesus então vai e diz a terceira coisa: não tenha medo do que tu estás prestes a sofrer, porque o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Isto está aí no versículo 10. Então, para além deles serem pobres, para além deles serem mal vistos por toda a cidade, ainda por cima, Jesus está a avisá-los de uma coisa que ia acontecer. Vocês vão ser perseguidos e presos. Quer dizer, não podia parar por ali? Pobre, tá bom? É que o pobre já sofre o suficiente? Será que eu preciso ainda ser acusado de coisas que eu não faço? Ter uma fama que eu não mereço? E Jesus ainda está a dizer que eu vou ser preso. Jesus ainda está a dizer que eu vou ser muitas vezes morto. Mas Jesus também promete que essa provação vai acabar. Amém, igreja? As prisões eram sem condições. Não é como hoje em dia que tu vais preso e tu tens ali, não é? Está tudo em boas condições, tens uma sanita, tens um duche, tens tudo. Não. Eles enfiavam as pessoas ali dentro. Já foste a algum castelo? Quem já entrou num castelo? Vocês já foram sabem onde é que fica a prisão do castelo, não é? Fica lá embaixo, nas masmorras. O que é que tem na masmorra? Rato, fezes, xixi por todo lado, não tinha sanita, não tinha esgoto, não tinha nada. E o que é que eles apanhavam? Doenças, ficavam ali presos. Se tinha comida, comiam. Se não tinha comida, não comiam e acabou. Não tinha luz, não tinha nada. A prisão, naquele tempo, era uma coisa horrível. E para além disso, eles iriam sofrer mortes horríveis também. A crucificação era apenas uma delas. Sabem que na crucificação a pessoa às vezes ficava durante 2 ou 3 dias a sofrer pendurada naquele madeiro. Jesus morreu muito rapidamente, mas os presos ao lado de Jesus, se vocês forem ver, eles foram mortos depois porque Jesus já tinha morrido. Porque senão era suposto eles ficarem ali dias a sofrer, a agonizar de dor. Mas para além disso, as pessoas eram queimadas vivas. As pessoas eram esfoladas vivas, eram retirada a pele delas enquanto elas ainda estavam vivas. As pessoas eram cortadas aos pedaços. Está a ser muito duro o que eu estou a dizer, não é? Mas é para toda a gente entender o quão duro era, para nós entendermos bem. As pessoas eram apedrejadas até a morte. Tudo isso porque amavam a Jesus. Tudo isso porque seguiam a Jesus e por outros motivos também. Então Jesus está a dizer, vocês vão passar pela provação, vocês vão passar por prisão, alguns de vocês vão ser mortos. Mais ou menos 40 anos depois de João já ter falecido, o pastor da igreja de Igermina era um homem chamado Policarpo. Policarpo já estava no final da sua vida, já tinha 95 anos. César era adorado naquela cidade e Policarpo não adorava César. Então eles enviaram os soldados para prenderem Policarpo. Policarpo então foi apresentado diante do procônsul, que era o governador romano daquela província. Policarpo então, diante do procônsul, o procônsul tem compaixão dele e os soldados também. E Policarpo diz, olha, simplesmente faz o que é necessário e foge da prisão. Isto é história e também é tradição oral. Foge da prisão. Tu não precisas morrer, tu já estás velho. Tu podes viver os teus últimos anos de vida tranquilo. Simplesmente faz o que é necessário. Nega a Jesus, adora a César, faz o que for necessário. Policarpo então diz uma coisa muito bonita. Ele diz que durante mais de 80 anos eu servi ao meu Senhor. Não vai ser agora que eu vou negá-lo. Não vai ser neste momento que eu vou negá-lo. E então eles têm que cumprir o seu dever. Eles prendem Policarpo a um madeiro
para queimá-lo vivo. E Policarpo então diz: não precisas prender, amarra só as minhas mãos, porque eu não vou fugir. Porque as pessoas tinham que ser completamente presas à madeira, porque senão elas fugiam, não é? Porque o fogo era horrível. Ele disse: não, eu não vou fugir. Então, há uma tradição oral que diz que quando acenderam o fogo, sentiu-se um vento que apagou aquele fogo. E ele não foi morto pelo fogo e teve que ir um soldado esfaqueá-lo para que ele pudesse morrer. Bom, não sabemos se isso é verdade ou não. Sabemos que ele foi um homem fiel ao Senhor até o último momento da sua vida, não é? E a história oficial é que ele foi queimado vivo por negar adorar a César, que era um deus daquele tempo. Hoje em dia nós temos deuses que podemos adorar. O desejo sexual pode ser um deus na nossa vida. O desejo pelo dinheiro desenfreado pode ser um deus na nossa vida. A mentira pode ser um deus na nossa vida. Certas pessoas que nós fazemos tudo o que elas querem, negamos até a nossa própria vida por elas, os nossos valores por elas, podem se tornar um deus na nossa vida. Nós achamos estranho alguém adorar um imperador chamado César, mas quantos de nós adoram aos seus próprios desejos, aos seus próprios Césares, e acham que está tudo bem? Jesus diz: se tu és fiel, tu vais sofrer, tu vais ser perseguido. Ele continua no versículo 10 ainda, e diz: seja fiel até a prisão, seja fiel até amanhã, seja fiel até a reforma, seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. O que é a coroa? O símbolo mais alto daquela cidade. Imperadores usavam coroas. Quem vencia nos Jogos Olímpicos usavam coroas. Quando se dava grandes festas, usava-se coroas. A coroa era do vencedor. Era daquele que tinha vencido, o que estava por cima dos outros. Aquela igreja não tinha coroa nenhuma, irmãos. Aquele povo era mal visto, deixado de lado, perseguido, odiado. E Jesus diz assim: se vocês forem fiéis até a morte, não é o mundo que vai vos dar uma coroa, sou eu. A coroa vai ser minha e eu vou colocar na vossa cabeça. Pedro, em Filipenses 1:21, diz o seguinte, para resumir: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Diz ao teu irmão o seguinte: lembra-te que Deus sempre foi fiel. Amém? Diz agora outra vez ao teu irmão: lembra-te que Deus é fiel. E agora diz a terceira vez: lembra-te que o Senhor sempre será fiel. Aleluia. Podem passar anos, podemos ser perseguidos, odiados, podemos ser presos, podemos ser ridicularizados, podemos até morrer. Mas Ele nunca deixou de ser. Ele continua a ser e Ele sempre será fiel. 2 Timóteo 2,13, Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo e diz assim: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, Deus. A minha querida esposa estava a conversar com ela sobre a mensagem e ela diz: olha, eu estou a ler um livro do John Piper, esqueci-me o nome, mas é o livro mais conhecido dele. E ele conta lá uma história de uma situação que aconteceu na Rússia soviética, não é? Na União Soviética. Vocês não sabem, esses regimes comunistas proíbem a religião pública, não é? Então tem que ser uma religião própria e tu não podes reunir sem a aprovação do Estado. As pessoas então, os cristãos, acabavam por se reunir muito escondidos, assim como era na primeira igreja. E só que havia uma polícia de repressão
do Estado, que era responsável por invadir essas reuniões, partir toda a gente na porrada e ir embora, para desmoralizá-los, para que eles não voltem a se reunir novamente. Pois bem, há um homem que escreve um livro de memórias e ele conta, ele era um dos líderes dessas equipas, e ele conta como é que foi uma situação interessante. Ele entra com os seus soldados, não é? Lá dentro de uma casa, e está um grupo de oração, e eles veem uma rapariga muito jovem, muito bonita, muito jovem, e ele descreve como se ela estivesse ali em oração, e eles começam a fazer aquilo que sabiam fazer, começam a bater em toda a gente. Um dos soldados levanta essa rapariga e manda contra a parede, ela bate na parede e cai no chão, fica toda estragada, não é, ali no chão, perde a consciência. E eles começam-se a rir e dizem: olha, vocês não se reúnam mais, nós vamos embora, mas se nós voltarmos, vocês estiverem ainda aqui, vai ser pior. Então eles vão embora. E conta então que alguns dias depois eles voltaram lá e, para o choque deles, ela ainda estava lá novamente, a orar e a adorar. Então eles tentam fazer algo que ainda vai convencer mais de não voltar. Eles pegam nessa mulher, tiram a roupa das costas dela e viram para baixo e começam a batê-la nas costas, a arranhá-la, ao ponto que o homem descreve que ela ficou com as costas em carne viva e perdeu a consciência. Mas antes de perder a consciência, fez todo o possível para não gritar e não chorar, quis sofrer como uma ovelha vai para o matador. E então eles a deixaram lá novamente, mas algo dentro deles não estava bem. Eles não estavam bem com aquilo. E algum tempo depois, novamente foram chamados e invadiram a casa, e a mulher estava lá outra vez. E o relato deste homem é muito poderoso, porque ele diz que um dos seus próprios soldados, quando um colega ia para bater, ele pegou num cacetete, né, e ia bater na rapariga, um deles meteu-se à frente e disse: tu não vais fazer nada com ela. Tu não vais tocar-lhe, tu não vais fazer nada com ela. Eu não permito mais que tu faças alguma coisa com ela. E o outro diz: mas porquê? Tu queres ficar com ela só para ti? E ele diz: não, não é por isso. Esta mulher tem algo que nós não temos. Eu não aguentava levar a porrada que ela levou durante o tempo que ela levou e continuar a vir aqui. Eu tinha desistido, mas ela continua a estar aqui e a aparecer. Ela tem algo dentro dela que não pode ser destruído. Nós podemos matar o corpo dela, mas ela vai continuar fiel a esse Deus que ela diz que serve. E então, aqueles homens são transformados pelo testemunho daquela mulher e se convertem ao Senhor por causa daquela vida. É isso que a igreja de Germina iria passar. A morte deles, a perseguição deles não foi pela perseguição em si, foi para que o mundo conheça o Deus que eles serviam. Não é? E para que nós nos inspiremos, porque se nós hoje conhecêssemos uma igreja que tinha fugido, que tinha se escondido, que tinha negado a Jesus, nós não estávamos cá hoje a adorar a Jesus. Nós só o adoramos hoje porque nós sabemos que Ele merece ser adorado e que Ele merece, apesar da perseguição, apesar da morte e apesar de tudo que nós podemos sofrer, porque outras pessoas antes de nós passaram por coisas muito piores do que nós podemos passar hoje em dia. O testemunho deles serve para nos inspirar, irmãos. Então eu quero que vocês pensem nisso. Deus nunca deixou de ser fiel e vai continuar a ser fiel sempre, até no último momento, até no nosso último suspiro. Ele é fiel, amém? Mesmo quando tu não és, mesmo quando tu não mereces, Ele permanece fiel, amém? A pastora Ana vai orar por nós e nós vamos continuar nesse espírito de oração hoje. Eu quero que tu possas estar em espírito de oração, amém?